Aqui é bom estudar, bem que é bom aprender. E para facilitar, eu vou ajudar você. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa videoaula. Eu me chamo Dimas, sou professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática e vou dar continuidade ao estudo do PET. Nessa segunda aula eu trago para você, ainda dentro do tema Notação Científica, da página 27 da apostila do PET, a correção das atividades de 9 a 12, semana 1, nono ano do ensino fundamental, Plano de Estudo Tutorado, volume 2 de 2021. Antes, porém, eu quero aqui mandar um alô a Letícia Navais, do nono ano, que disse: parabéns, professor, mora em Juiz de Fora, Minas Gerais, e você tem me ajudado demais. Obrigado por se preocupar tanto com a aprendizagem dos seus alunos. Oh, que bom saber que você gostou, né? Que bom saber que os alunos estão gostando. É um prazer enorme poder trabalhar matemática e receber esse retorno bacana. Bons estudos aí para você e para quem mais assistir as videoaulas, ok? A primeira proposta, ainda dentro de notação científica, é a seguinte: a massa da Terra é aproximadamente esse número grandão aqui de quilogramas. Escreva esse número em notação científica. Então, como eu já disse na videoaula anterior, e se você perdeu, eu te aconselho a assistir, notação científica é uma forma de simplificar. Porque veja bem, até para ler esse número é um pouco complicado. Aqui nós temos mil, milhão, bilhão, trilhão, quadrilhão, quintilhão, sextilhão e septilhão. Então seria 5 septilhões, 973 sextilhões e 600 quintilhões de quilos. É muito grande. Então vem a notação científica para simplificar isso aí. Como que seria escrito esse número em notação científica? Como eu disse na videoaula anterior, sempre que a gente for escrever notação científica, a gente tem que estar atento a duas coisas. Só pode ficar um único algarismo antes da vírgula, e esse algarismo tem que ser diferente de zero. São duas condições. Segunda condição, esse número deve ser multiplicado por uma potência de 10, ou seja, 10 elevado a alguma coisa. Então veja bem, são duas condições. A primeira delas, ficar somente um algarismo antes da vírgula. A segunda, ser multiplicado por uma potência de 10. Agora vem os detalhes. 10 elevado a quanto? Ora, veja o seguinte, a vírgula está entre o 5 e o 9. Ela está aqui. Essa vírgula lá do finalzinho para chegar aqui, ela se deslocou quantas casas? Vamos ver. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 22, 23, 24 casas. Então, 5,9736 vezes 10 elevado à 24ª potência. E lembre-se sempre do seguinte: se for um número grande, o expoente do 10 aqui vai ser positivo. Se fosse um número pequeno, expoente negativo. Não é mesmo, Zé Joinha? Estuda direitinho aí, viu? Ah, menino! Então vamos aí à correção da atividade número 10. A distância média da Terra ao Sol é de aproximadamente 150 milhões de quilômetros. E a distância média de Marte ao Sol é de aproximadamente 230 milhões de quilômetros. Olha aqui, ó. Milhão. Então, 230 milhões de quilômetros. Calcule a distância média entre a Terra e Marte. Escreva sua resposta em notação científica. Então, nós temos aqui 150 milhões de quilômetros, né? Um pulinho da Terra ao Sol. 150 milhões de quilômetros. E do Sol até Marte, outro pulinho, né? Um pulinho um pouquinho maior. É uma distância de 230 milhões. Então, para a gente ir da Terra até Marte, né, a gente vai ter que pular muito, não é mesmo? Então, da Terra até Marte, por isso, gente, que é um sonho bem complicado, né, você ir passear em Marte. Mas,
Traduzindo isso aqui em termos matemáticos, eu preciso somar essas duas distâncias para que eu tenha a distância aproximada da Terra a Marte. E quem duvidar pode ir lá passar a fita métrica e conferir. Aqui somando, né, a gente vai ter 0, 5 e 3, 8, 1 e 2, 3. 380 milhões de quilômetros. É muito longe, né? E isso representado em notação científica, como eu já disse anteriormente, duas condições são essenciais. Primeira delas, ficar um único algarismo antes da vírgula. Segunda delas, ser multiplicado por uma potência de 10. 10 elevado a alguma coisa. Agora, 10 elevado a quanto? Veja que a vírgula está entre o 3 e o 8. Mas desse lugar que ela está para o lugar que ela estava, olha, aqui 3, 6 e 2, 8. Então, 3,8 vezes 10 elevado à oitava potência, certinho? A questão número 11 diz o seguinte: o tamanho aproximado do átomo de ouro é esse número aqui, ó, enorme, né? 0,0000000000166 metro. É muito pequeno. Escreva esse número em notação científica. Então, como eu disse, quando a gente for escrever notação científica, a gente deixa um único algarismo antes da vírgula e a gente multiplica por potência de 10. Agora, como eu disse, se for um número grande, o expoente do 10 é positivo. Se for um número pequeno, o expoente do 10 é negativo. E quando eu me refiro a número grande, é número maior que 1. Quando eu me refiro a número pequeno, é número menor que 1. Veja que 0, alguma coisa é sempre menor que 1. Então é pequeno. Se é pequeno, o expoente vai ser negativo. Veja que a vírgula está entre 1 e o 6. Aqui assim, ó. Quantas casinhas ela viajou para chegar aí? 3, 6, 9, 10. 10 casinhas. Então é elevado a menos 10. Alguns professores orientam os alunos da seguinte forma: quando a vírgula for deslocada para a direita, expoente negativo. Quando ela for deslocada para a esquerda, expoente positivo. Mas eu prefiro o grande e o pequeno, é mais fácil de guardar. Esse é um número pequeno, então expoente negativo. Quando é um número grande, que não tem vírgula, né, ou que tem vírgula, mas tem muitas casas antes da vírgula, ou pelo menos um valor maior que 1, aí você põe um expoente positivo, belezinha? Então aqui está escrito o nosso número em forma de notação científica. Agora a última questão dessa videoaula, número 12, diz o seguinte: uma determinada célula humana tem aproximadamente 40 micrômetros, que é 0,00004 metros. E uma determinada célula vegetal mede aproximadamente 100 micrômetros, ou seja, 0,0001 metros. Escreva o tamanho da célula humana e da célula vegetal em notação científica. Então você vai lembrar sempre, de hoje em diante você nunca mais vai esquecer. Uma única casinha antes da vírgula, diferente de 0. Então, a célula humana escrita em notação científica vai ser 4,0 vezes 10. Sempre vezes 10 elevado a alguma coisa. Duas condições, uma casinha antes da vírgula, multiplicado por potência de 10. Mas 10 elevado a quanto? Meu amigo, minha amiga, esse número, ao seu ver, é grande ou pequeno? Reflita. Obviamente que é pequeno se considerar o número 1 como parâmetro. Está abaixo de 1, é menor que 1. Então, 10 elevado a menos alguma coisa. Essa vírgula deslocou-se quantas casinhas até chegar depois do 4? Porque ela está depois do 4. 1, 2, 3, 4, 5. Então, é elevada a menos 5. Número pequeno, expoente negativo. Bacaninha? Agora, a célula vegetal, transformando em notação científica essa escrita aí, vai ser 1, porque tem que ficar um algarismo antes da vírgula e com valor, né, maior que 0, vezes 10 elevado a quanto? Essa vírgulazinha deslocou-se uma casa, 2 casas, 3 casas, 4 casas, até chegar depois do 1. Então, elevado a menos 4, certinho? Agora vem a primeira pergunta: qual das duas células é maior? Ora, se você olhar o enunciado, já está muito claro. A célula humana, 40 micrômetros. A célula vegetal, 100 micrômetros. Então, 100 é muito maior que 40. A maior é a célula vegetal. E também, se a gente olhar aqui, olha, esse está elevado a menos 5 e esse está elevado a menos 4.
Quem é maior? Quem está elevado a menos 4. Até vou dar um exemplo daqui a pouquinho para você que eu acho que vai ficar bacana. A letra B pergunta o seguinte: qual expoente de base 10 é o maior? É o que eu disse. Pense no termômetro, né? Se você tá lá naquele frio danado, tá a menos 5 graus e esquenta um pouquinho, vai para menos 4 graus. Qual temperatura é maior? Obviamente que é menos 4 graus, esquentou, subiu a temperatura. Veja, ó, subiu a temperatura, esquentou. Então, o expoente maior é o menos 4, obviamente, certinho? Espero que você tenha gostado, desejo para você muito sucesso e vou encerrar a videoaula com uma musiquinha que eu fiz especialmente para você. Se você não gostar de música, aí basta você pular. Se você gostar, é para você de coração, com todo carinho que eu tenho pela educação. Você é o futuro do Brasil. A você, meu aluno querido, meu querido amigo, eu quero falar. Acredite sempre no futuro e o caminho seguro é você estudar. Se você estudar direitinho, lhe abre caminhos, você vencerá. Por isso é que eu lhe digo, pode contar comigo, vou lhe ajudar. Por isso é que eu lhe digo, pode contar comigo, vou lhe ajudar.